Tiago, capítulo de número 1. Vamos dizer para os nossos visitantes: sejam bem-vindos. Volte sempre, traga mais fé. Vamos lá, Tiago, capítulo 1, versículo de número 2 ao 4. Hoje eu quero falar sobre o tema, repita comigo: em meio à dor e o sofrimento, nasce esperança ou desesperança. Hoje eu quero falar sobre esse tema: o que vai nascer em meio à dor e o sofrimento. É notório que todos nós passamos por dores e sofrimentos. Agora, o que vai nascer na dor e no sofrimento depende das nossas atitudes. Porque a dor e o sofrimento é o nascedouro de esperança ou desesperança. Tem pessoas que saem da dor e do sofrimento mais esperançosas do que quando entrou. E tem pessoas que saem da dor e do sofrimento totalmente desesperançosos, totalmente desistir de tudo. Então hoje nós queremos analisar a partir do texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz assim, Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, quem encontrou, diga amém? Amém. Podemos ler? Está lá na tela? Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações. Olhe para cá de seu irmão e diz assim, mas diga para ele: como que eu posso ter alegria e passar por tribulação, irmão? É difícil o negócio, mas vamos lá. Mais uma vez, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Agora, vá para o versículo 12 do mesmo texto. Versículo 12. Quem encontrou, diga amém? Amém. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Pai, esta é a tua palavra. Eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer, mas o Senhor que habita em mim, o Senhor que mora, residente em mim, tem algo poderoso para oferecer para a tua igreja, Pai. E é como Pedro disse: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que tenho, igreja, eu te dou em nome de Jesus. Receba, levanta e anda. Pai, usa-me como canal, como instrumento para a tua glória. Que todo o meu eu caia por terra, e que o Senhor usa-me para o teu louvor e para a tua exaltação. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Graça e paz para você que está em casa, que está nos ouvindo também. Eu sei que todos vocês vão compartilhar esse vídeo quando a gente colocar no grupo da igreja. Além de compartilhar, você vai apertar o joinha, e eu sei que você vai mandar para muita gente. Então vai chegar em muita gente. Então quero cumprimentar o pessoal que está em casa, que Deus te abençoe com toda a sorte, bem o Senhor de Jesus. E vem para cá você também. Rua Rosa Branca, número 32, Bom Jardim. Somos uma família. Queridos, em meio à dor e o sofrimento, pode nascer a esperança ou a desesperança. Em meio à dor, nós costumamos encontrar pessoas que parecem que ficam mais fortes no meio à dor. Mas nós encontramos algumas pessoas na dor, desesperadas, angustiadas. E quando o texto fala sobre ter alegria em meio à tribulação, o texto não está falando de sorriso, mas o texto está falando de um estado de espírito. O texto não está falando que no meio da tribulação a gente tem que ficar sorrindo, mostrando os dentes, não. Mas é um estado de espírito, é uma capacidade de continuar acreditando, confiando e esperando em Deus. Então, nós precisamos entender que a dor e o sofrimento não é para nos abater, mas pode ser um processo que está forjando a nossa fé, forjando o nosso caráter. Pode ser um processo até de melhorias em nós, por mais que nós não entendamos o que estamos passando.
um desafio de viver. Porque viver é um desafio. Hoje você pode estar vivendo um tempo muito bom na sua história, mas o vento sopra, as tempestades chegam, as dificuldades chegam. Todos nós já enfrentamos ou iremos enfrentar algum vendaval na nossa vida. Todos nós já enfrentamos ou iremos enfrentar tempos de choro na nossa vida. Essa é uma realidade inerente de todo ser humano. Não tem como tirar isso da gente. E quando nós olhamos para o texto, o apóstolo Tiago, ele traz para nós coisas tremendas. E o que nós devemos fazer, então, irmão, em tempos de vendavais e tempos de tempestade? Qual deve ser a nossa atitude? O que nós vamos gerar em nós? O que nós vamos gerar em nós? Esperança ou desesperança? O que será gerado em nós? Nós vamos dar a luz ao quê? A esperança ou a desesperança? A primeira lição que nós aprendemos, irmãos e irmãs, com esse texto, é que eu e você precisamos entender uma coisa muito, mas muito séria. Precisamos entender que em qualquer momento da vida, a crise bate na nossa porta. Nós precisamos entender isso claro, que a dor e o sofrimento é realidade. Nós não podemos ficar andando nessa terra como se nós vivêssemos contos de fada. Aliás, isso tem sido a temática de muitos crentes. Crentes que acham que são super-homens e super-mulheres. Aliás, você quer encher uma igreja, é só a gente prometer essas coisas. Prometer que você vai ter carro, casa, você vai viajar à vontade. A chamada teologia da prosperidade. Que você não vai adoecer, que você não vai enfrentar dificuldade. É só prometer isso. Enche. Porque isso massageia o ego do ser humano. Mas no fundo, é uma mentira. Nós queremos um Deus que cura, que liberta, que restaura. Nós temos um Deus que faz maravilhas, e Ele tem feito na nossa vida. Mas nós precisamos entender que as adversidades fazem parte do nosso cotidiano. As adversidades fazem parte de uma vida humana. As tribulações, as dificuldades fazem parte da nossa história. Quantos de nós já levantamos felizes, cantando, celebrando, e aí a gente vai para o nosso emprego, e no meio do caminho, ou no emprego, ou qualquer outra coisa acontece, que vem para roubar a nossa alegria. Todo ser humano que já pisou, que está vivendo nessa terra, ou aqueles que já partiram, todos já enfrentaram tempos de lutas e angústias. E quem sabe eu estou falando para pessoas aqui ou em casa, que estão agora enfrentando tempos de angústia, de choro e dor. E é aí que nós precisamos entender o que vai nascer nesse tempo: esperança ou desesperança? O que será gerado em nós? A capacidade de olhar e dizer: sim, eu ainda continuo crendo, está doendo, mas eu continuo confiando. Ou você vai virar nas costas e dizer: quer saber? Não creio mais, não vou servir mais a Deus, não vou buscar mais a Deus. Qual será a geração que terá dentro de você? O que vai ser gerado em você? Então, irmãos e irmãs, a primeira lição é: o tempo de crise e o tempo de dor precisa ser entendido sobre uma realidade. Nós precisamos entender que é uma realidade, que quer você queira ou não, o sol brilha para todos. Quer você queira ou não, todos iremos morrer. Quer você queira ou não, todos nós que aqui estamos somos frágeis e limitados. E a dor, a tribulação, um dia bate na porta. E aí, olha o que diz o versículo de número 2. Olha o que diz aí o versículo de número 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. É exatamente isso que o apóstolo está dizendo. Olha, não se iluda com vida fácil, porque a aprovação vai chegar. Não se iluda com as facilidades, porque a luta vai bater na sua porta. E quando ela bater, tenha alegria. Mais uma vez eu digo, não é alegria de sorriso, mas é alegria de um estado de espírito. Nós costumamos nos cumprimentar com a palavra: a paz do Senhor Jesus Cristo. Lá no grego é Shalom Adonai. E Shalom Adonai não é simplesmente paz pela ausência da guerra, mas é um estado de espírito. Eu posso estar na minha pior guerra, na minha pior batalha, mas eu me alegro em saber que quando tudo aqui terminar, eu verei o Senhor na glória. Eu vivo e eu caminho na alegria da salvação. E é sobre isso que Tiago está dizendo. Ele está dizendo:
Vocês precisam ter a convicção e a certeza de que hoje está tudo bem, mas a crise um dia bate a porta, a dificuldade um dia bate a porta, e você não pode deixar a desesperança te tomar, você não pode deixar a incredulidade te dominar, você não pode deixar que a incredulidade ela sequestre a alegria do seu coração. Você precisa continuar tendo muita alegria mesmo na tribulação, porque Deus é o Emmanuel, Deus conosco. Então a primeira lição que você precisa aprender é que as crises, as angústias, as lutas não é coisa só da sua vida. Se você olhar ao lado, tem muita gente com situações difíceis. Agora uma coisa você precisa entender: o Salmo 46, Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você precisa entender o seu lugar de refúgio, que é Deus. Você precisa correr para Ele. Então, irmão e irmã, a certeza da presença de Deus é o motivo da nossa alegria. Porque se o motivo da alegria for o seu dinheiro, ele vai acabar um dia. Se o motivo da sua alegria for a sua saúde, irmão, vamos falar por questões biológicas. Biologicamente você vai vivendo, ficando velho, você não tem mais a mesma força, não tem mais o mesmo vigor. Se o motivo da sua alegria for a sua juventude, quando você ficar velho, então você vai ficar triste. O motivo da nossa alegria não pode ser nada nessa terra, mas o motivo da nossa alegria tem que ser: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele não me falta, Ele é comigo. Por isso, Tiago diz: tende por motivo de muita alegria passar por várias tribulações. Quando passar pela luta, olha que você não está sozinho, a sua alegria é o Senhor. Amém? A segunda lição que nós aprendemos, irmãos, é que a esperança, ela nasce quando eu consigo, quando você consegue olhar para o tempo da dor, olhar para o tempo do sofrimento, com o coração disposto a aprender. A esperança só vai nascer no meio da crise quando você estiver disposto a aprender. Essa é a segunda lição. Sabe qual é o grande problema? É que quando nós passamos pela crise, nós nos achamos muito bons. Por que eu, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que eu, Senhor? Como se nós fôssemos muito bons, como se nós fôssemos melhor que o outro. E ainda a gente costuma ser tão arrogante e dizer: por que o outro não passa por isso? Por que o outro não está enfrentando o que eu estou enfrentando? Esse é o grande problema. Não há disposição de aprender. E a segunda lição é essa: você quer que nasça a esperança no seu coração no tempo da crise? Esteja disposto a aprender. Pergunte não o porquê, mas o para quê. O que o Senhor quer me ensinar? O que eu vou aprender nesse tempo? É isso que nós precisamos entender. Você acha que Davi assumiu o trono logo depois que ele foi ungido rei? Não. Você acha que Moisés foi libertar o povo logo depois da chamada? Não, ele foi para o deserto. Se nós pegamos a trajetória bíblica de todos os servos e servas, eles tiveram um processo. Olha só, José do Egito, quanto tempo? 17 anos para o cara chegar aonde Deus tinha para ele. Você precisa aprender, irmão e irmã. E vou te dizer mais: se uma porta fechou para você, fica tranquilo, porque Deus está te ensinando alguma coisa, porque Ele tem porta melhor para a tua vida. Você precisa entender os detalhes. Mas o grande problema é que no meio da dor nós não estamos dispostos a aprender. Aí vem a desesperança. Aí a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, a gente começa a falar um monte de coisa que eu deveria falar, porque não há disponibilidade do coração para aprender. Irmão, você nunca sabe demais que não possa aprender algo. Você não detém todo o conhecimento. Nós precisamos estar dispostos a aprender. E sabe de uma coisa? Às vezes o único jeito de você aprender é literalmente quando o vento sopra. Lembra um homem chamado Saulo? Principal dos judeus? Só teve um jeito de ele aprender: ficando cego. Só teve um jeito de ele aprender, irmão: ficando cego e ter que ir para uma casa, para um lugar, até que venha o servo de Deus e ministra sobre ele. Porque ninguém ia conseguir fazer Saulo entender que ele estava fazendo mal e não bem. Foi o jeito de ele aprender. O Pedro, o jeito de ele aprender foi ter que ter negado Jesus 3 vezes, ver Jesus passar no pátio, e aí o coração dele se encher de tristeza, porque Jesus ainda tinha avisado para ele o que ia acontecer. Foi um jeito de ele aprender. Os discípulos no caminho de Emaús, foi um jeito de aprender. Jesus está com eles, comendo pão, partindo pão, e eles entenderam que era Cristo. Talvez o jeito que você está hoje, a situação que você está vivendo, não é para gerar desesperança,
é para te gerar esperança, mas você precisa estar disposto a aprender com esse momento. Perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer fazer comigo aqui agora? Mas não, por que está nascendo a desesperança? Porque você só está murmurando, você só está reclamando, você está fazendo um monte de coisa, menos querendo aprender com Deus. E olha o que Tiago nos ensina, no versículo de número 3 ao versículo de número 4. Olha o que ele diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficiente. Olha o que ele está dizendo: se você for aprovado na sua fé, na esperança, você vai gerar esperança e não desesperança. Olha o que ele está dizendo: é como uma mulher grávida esperando o seu filho. É exatamente isso, é um tempo de gestação. Ele diz: se você é aprovado, produz esperança. No meio da luta, você pode ser alguém esperançoso, irmão. No meio da dificuldade, você pode continuar crendo, sendo esperançoso. Irmão, que alegria eu tenho. Meu irmão passou mal essa semana e teve que ir para o hospital. E aí eu liguei para o meu irmão, querendo conversar com ele, e conversei com ele, irmão, e ele me falou algo assim, tremendo, irmão. Quanto tempo eu orei pela minha mãe. Minha mãe foi nascida e criada na Assembleia de Deus, casou com meu pai, se desviou do Evangelho. Pensa numa mulher brava, uma mulher guerreira, uma mulher valente, sabe? Minha mãe é uma mulher abençoada, mas quantos anos ela viveu longe do Evangelho? E eu sempre orando pela minha mãe. Minha mãe era muito explosiva, falava o que vinha na telha, brigava, era brava. Aí agora meu irmão falou assim: Michael, cheguei lá em casa com muita dor. A mãe chamou eu, sentou eu no sofá e disse: eu vou orar por você. Minha mãe não tem irmão, não sabe escrever, minha mãe não sabe ler, mas ela aprendeu que ela sabe falar com Deus. E ele disse para mim: irmão, que oração simples, mas poderosa. Se fosse uns 4, 5 anos atrás, ela estava brigando, xingando, sabe, irmão, mas a minha esperança, a esperança do meu irmão, a esperança da minha irmã, sabe, mesmo no meio das lutas, moveu a mão de Deus, e minha mãe voltou para o Evangelho. Aí outro dia eu liguei para o meu pai estava lá no boteco, eu vi que ele já estava meio chumbado, mas ele disse para mim algo que ele nunca tinha dito antes, nunca. Quando eu pregava para ele, ele falou assim: não estou com pressa para morrer não. Eu: não, está tranquilo. Dessa vez ele disse para o meu filho: eu não quero mais essa vida. E ele começou a chorar ainda. Mas humanamente olhando para ele, eu achava que não tinha jeito. Mas dentro de mim é uma esperança, dentro de você é uma esperança. E às vezes é no tempo da tribulação, é no tempo da angústia, é no tempo da luta. Deus está dizendo: olha, não é para nascer a desesperança, mas é para nascer esperança. Continue crendo, continue confiando, porque uma vez que a tua fé é aprovada, você recebe mais e mais esperança. E isso que o texto está dizendo. Mas o que nós fazemos? Nós vamos para o banquinho da murmuração e começamos a murmurar, a reclamar, a falar: não, irmão, nós precisamos ter esperança. A minha esperança é de que este lugar vai lotar de almas. A minha esperança é que daqui um dia nós vamos ter que ampliar esse templo. A minha esperança é que as pessoas vão chegar. A minha esperança é que nós estamos vivendo tempos difíceis, como qualquer outro lugar estamos, mas aqui a certeza é de que Deus está fazendo coisas grandiosas. Lembra o tempo da pandemia, irmão? Todo mundo louco, correndo. Mas quantas coisas boas nasceu na vida da igreja. Por exemplo, algum tempo atrás a gente não filmava nada. A pandemia veio, todo mundo começou a filmar, todo mundo começou a transmitir. Hoje nós temos uma esperança de que o que a gente está falando aqui não vai ficar só aqui, mas vai chegar em outros lugares. Entenda isso, irmão. Pare de ficar reclamando. A sua fé está sendo provada. Ou você acha que você vai ficar deitado na rede tomando água de coco e está tudo muito bem? Não, a sua fé vai ser provada. Jesus disse isso claro: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. O que está nascendo em seu coração no meio da tribulação? Você precisa estar disposto a abrir o seu coração. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20: eu estou à porta batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e comigo. No meio da tribulação, Deus está dizendo: eu quero entrar. Deixa eu entrar, porque eu vou gerar esperança. Deixa eu entrar, porque eu vou te dar uma nova vida. Mas o problema é que nós fechamos a porta. Até ouvimos a voz dele,
mas estamos tão envolvidos pelas murmurações que não há esperança para abrir a porta. Há só uma desesperança que fecha a porta. Então eu te convido nessa noite. Eu não sei qual a tribulação que você está passando. Talvez você pode dizer, pastor, é porque você não está na minha pele. Mas talvez também você não está nas minas que eu passo. Talvez que para você é dor, para mim não é. Talvez que para mim é dor, para você não é. Isso é muito subjetivo e relativo. Então, a luta que você está passando, a tribulação que você enfrenta, é exatamente algo que você pode suportar. É exatamente algo que está no controle. Não o seu, mas no de Deus. Quem entendeu, diga amém. Então, irmãos e irmãs, a terceira lição que eu quero que você aprenda é que a esperança nasce quando nós cremos na vida eterna. A esperança, no meio da tribulação, ela só pode nascer, ser gerada, quando há certeza da vida eterna. Quando você entende uma coisa, Senhor, ainda que acabe hoje meu fôlego de vida, ainda que a medicina diz, não tem jeito, para mim, Senhor, que importa eu morar com o Senhor. Então não vou ficar desesperançoso. Nós precisamos crer na vida eterna. E é isso que o texto diz. Olha o que o texto diz no versículo de número 12. Ele diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha o que o texto está dizendo. A sua coroa não é dessa terra, mas é a coroa da vida. O que o texto está dizendo? Que o homem e a mulher que tem certeza da vida eterna, no meio da tribulação nasce esperança. Porque ele entende que a sua vida aqui é passageira. Porque ele entende que a sua vida aqui tem data e hora para terminar. Mas ele sabe que a sua jornada eterna, como diz o nome, é eterna para sempre na mansão celestial. Recebendo a coroa da vida, recebendo a premiação, o prêmio que vem de Deus, não porque merecemos, mas porque Cristo pagou o preço por nossa cruz. Então, no meio da tribulação, o nosso olhar não está em um suposto naufrágio da vida, mas o nosso olhar está naquele que é o nosso Salvador, dizendo, Senhor, ainda que eu não entenda o que está acontecendo, pode me tirar tudo, pode tirar tudo, mas ninguém pode roubar de mim a alegria da salvação. Ninguém pode tirar de mim a coroa da salvação. Ninguém pode tirar de mim esse bem tão precioso. E quando a gente entende isso, a desesperança vai embora e nasce a esperança. Qual a esperança? De um dia ver o Senhor face a face comigo. Agora, nós precisamos entender isso, irmãos. Por quê? Porque Deus é fiel. E Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E só pode ter esperança no meio da tribulação aquele e aquela que entende a salvação. Como diz Apocalipse 21:4, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais lágrima, porque o Senhor enxugará do nosso rosto toda lágrima. É essa esperança, irmão, que um dia nós estaremos com o Senhor e não haverá mais nada que há nessa terra que nos machuque. E eu termino nessa noite com a quarta e última lição. Falei com você que nós precisamos entender, em primeiro lugar, que a vida não é fácil. Em segundo, que nós precisamos ter esperança em meio à dor, nós precisamos ter esperança em meio às tribulações, olhando para Cristo, porque nele está a nossa vitória. E nós entendemos isso, irmão. E a quarta e última lição que nós precisamos aprender nessa noite é o que? Quando nasce a desesperança. Até agora eu falei só da esperança, mas quando a desesperança nasce? Quando eu sou gerador de desesperança, sabe quando? Quando em meio à dor e ao sofrimento, você se entrega aos desejos da carne. O seu maior adversário não é quem está te perturbando, é você mesmo. O seu maior adversário não é fulano, beltrano, ciclano, é você. E quando você entrega aos desejos da sua carne, a desesperança nasce. Porque esse é o processo da carne, te levar para longe de Deus, te distanciar de Deus. E aí, quando nós deixamos de viver na presença de Deus para viver as nossas carnalidades, nasce a desesperança. A gente passa a ser gerador de desesperança. E olha o que diz o versículo de número 13 ao versículo 15. Ninguém ao ser tentado, escute isso, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado, então Ele não tenta ninguém. Então,
Não é, venha com essa desculpa, porque Deus é tanta tentação. Não é Deus que te tenta, é a sua própria carne, a sua própria concupiscência, é o nosso próprio eu e com as influências malignas. Deus não tenta ninguém, porque o texto deixa claro que Deus não pode ser tentado. Mas olha o que diz aqui, ó. Ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, olha o que diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, pensa numa mulher grávida, depois de haver concebido, dá a luz. A luz é o que? Ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a desesperança. É aí que nasce a desesperança, a incredulidade. Aí que nasce o desejo do coração do homem de querer viver longe de Deus, quando ele é tentado pelas suas próprias concupiscências e se entrega a uma vida pecaminosa. E ele diz o seguinte: Deus, quer saber de uma coisa? Eu até sei que o Senhor existe, mas se o Senhor existe, por que eu estou sofrendo tanto? Então, quer saber de uma coisa, Senhor? Vou viver minha vidinha lá fora. Ele é engodado pelo pecado, não tem mais esperança em Deus, não tem mais esperança na vida eterna, e nasceu no coração dele a desesperança. Mas a luta não era para ter feito isso. A luta era para ter forjado em você o caráter de uma esperança. Mas por que foi gerado isso? Porque você foi engodado pelos seus próprios desejos pecaminosos. E por que isso acontece? Porque deixamos de viver a palavra para viver as nossas vontades. Eu e você seremos tentados sempre. Todos nós somos tentados. Agora não deixe que a desesperança nasça. Você precisa deixar que nasça a esperança em você. E é possível, porque o texto bíblico que nós lemos deixa claro que é possível sermos alguém que tem uma esperança eterna. A palavra de Deus, ela nos ensina, em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte da tia como da vida eterna. A palavra de Deus traz para nós, irmãos, em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabe por que o amor de muitos se esfriará? Sabe por que muitas pessoas estão com falta de esperança no meio da tribulação? Porque já se esfriou. Não é desculpa, irmão, a luta, porque nós conhecemos muitas pessoas vivendo em tempo de dificuldade e que continuam crendo.